a gente tem visto muita volatilidade do mercado financeiro. Agora o mercado aqui no Brasil até está com um movimento um pouco mais tranquilo, a gente pode dizer até favorável, porque a gente vê o dólar em queda de 0,88, cotação de venda está em 5,71, bolsa sobe 0,81%, o movimento parcialmente atingido pelo feriado de São Paulo, mas a bolsa operou normalmente. E nós vamos falar sobre isso com o Álvaro Bandeira, que é economista, chefe e sócio do Banco Digital Modal Mais. Álvaro, boa tarde. Como vai, Denise? Tudo bem? Bom, Álvaro, a gente tem visto alguns dias de uma verdadeira montanha-russa no mercado financeiro. Hoje, como eu disse, até está um pouco mais favorável, né? É o que se espera, que o dólar caia, a bolsa suba, né, num ambiente de mais tranquilidade. Agora, tudo que a gente não tem é tranquilidade. A gente vê no exterior aí preocupações com relação às pesquisas envolvendo medicamentos de vacina ao coronavírus. O mercado oscila de acordo com essas notícias. Tem preocupação com retomada ou não de atividade, contabilização de números muito ruins. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, não é? Com certeza, mas eu acho que alguma coisa os mercados já anteciparam, quer dizer, um segundo trimestre terrível para a economia global, e aqui também não será diferente. Essa volatilidade que vai permanecer nos mercados até que se descubra um medicamento ou que se descubra uma vacina. A expectativa que existia de que algumas economias poderiam ter uma recuperação em V, ou seja, bate lá no fundo e volta rapidamente, aparentemente sendo descartada. Muito embora aqui, durante o final de semana, o Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, tenha dito que a recuperação do Brasil será em V, e aqui com mais razão ainda, não deve ser em V, mas de qualquer forma é uma situação muito difícil no exterior, muito difícil, mais complicada ainda aqui no Brasil, porque no Brasil, além de tudo, ainda tem todas as complicações políticas, 2 ministros da saúde saindo no meio do auge da crise, as empresas não conseguindo o crédito da forma que deveriam conseguir, o dinheiro não chegando exatamente na ponta, em alguns casos o dinheiro aparentemente vai continuar sendo permanente, essa ajuda, porque o que está se votando no legislativo é algo semelhante. O Brasil, que nunca fez, o mundo que não cogitou de falar em impostos, em aumento de impostos, aqui se fala em cogitar em aumento de impostos, então a situação vai permanecer muito complicada no mundo e aqui mais ainda. Há pouco nós estamos conferindo a sondagem do setor industrial brasileiro. Além da queda muito forte de atividade, a gente vê um desemprego alto. Isso acaba sustentando aquelas projeções de uma recuperação mais difícil. Se o desemprego sobe muito, compromete o consumo. Então, quando houver a normalidade, essa normalidade vai ser muito ruim ainda em termos de atividade. E o problema é que não se tem perspectiva de uma retomada mesmo, não é, Álvaro? Eu acho que não, quer dizer, a gente vai sair dessa crise, a hora que sair, com um déficit primário muito alto, acima de 700 bilhões de reais, que depois vai ter que ser consertado, tem que fazer isso mesmo, mas depois vai ter que ser consertado. O conserto é que fica mais complicado pelas relações entre os 3 poderes e as negociações com o Cetrão, que é tecnicamente muito gastador, já foi isso no passado, e ainda com uma taxa de desemprego muito elevada. Em outros países não é diferente, os Estados Unidos vai ter uma taxa de desemprego muito elevada, e a taxa dele era muito baixa. Aqui a gente já tinha uma taxa da casa de 12%, provavelmente a gente chega no final do ano com uma taxa ali próxima de 16%, 17%, e isso vai fazer com que as pessoas retraiam o consumo, portanto acaba afetando a produção industrial negativa, consumo muito baixo, e vai ser difícil sair disso no curto prazo. A possibilidade da gente ter uma saída em U, talvez a melhor alternativa, mas ela pode ser em L, ou seja, demorar mais ainda para a gente sair disso tudo. Você falava do que o ministro Paulo Guedes declarou no último final de semana, mas a própria equipe econômica dele já tem falado mais dessa retomada em U.
Eles não veem muita É. possibilidade de você ter uma alavancagem aí de crescimento, de retomada de atividade com muita rapidez, por vários fatores, não é? Além dessa questão de desemprego, a própria pandemia, que pode ficar trazendo problemas, gerando incerteza por um bom tempo. E a segunda onda, né? A segunda onda que o mundo teme, e o Brasil vai poder capturar essa experiência depois, na abertura, o que pode vir a acontecer no exterior, se transferir para o Brasil, ainda mais no Brasil que a pandemia, a crise do Covid-19, nesse momento está fora de controle, né, Denise? É, exatamente. A gente está com um feriadão aqui em São Paulo exatamente por isso, para se tentar ter algum controle, dar uma freada no avanço da contaminação, porque os números são muito ruins aqui para o estado de São Paulo em particular. Já tivemos situações dramáticas em outros estados, uma situação toda muito mal resolvida aí no meio do caminho. Agora, por mais que o mercado já tenha antecipado essa situação de crise, de recessão global, ele tem acompanhado muito o noticiário no dia a dia e tem a questão política também, não é, Álvaro? Sim, o dia a dia no exterior afeta e o dia a dia aqui, principalmente esse lado político, afeta mais ainda. Na verdade, nós ficamos todos muito animados no início do governo, quando aparentemente a gente ia sair daquela situação de que a política acabava dominando o comportamento dos investidores e do mercado. Passamos a nos preocupar com a área da economia, agora nós temos que nos preocupar novamente com a área política, que parece vai dominar de novo nos próximos tempos. É, e atrapalha a economia, né? Ah, com certeza, atrapalha totalmente a economia. Não se anda, não se aprova, e o Brasil vai ter que fazer na frente todas aquelas reformas, todos aqueles ajustes que foram paralisados nessa crise do Covid-19, mas que tem que ser retomado para poder atrair investimentos, tanto de investidores locais quanto de investidores internacionais. Então, a segunda etapa é mais dura ainda, porque nós vamos ter que ajustar mais forte tudo aquilo que a gente ia fazer antes da crise do coronavírus. Agora, Álvaro, em termos de Bolsa de Valores, nós tivemos um março terrível, né, que a Bolsa devolveu quase tudo que cresceu, que avançou no ano passado. Abril já foi de recuperação. Você vê condições de a Bolsa se recuperar nesse ambiente? Porque tem muito investidor meio perdido, aquele que apostou em Bolsa de Valores, aquele que está insatisfeito com a rentabilidade da renda fixa, que tende a cair mais ainda. Várias opções podem dar ganho negativo. Você vê essa chance para a Bolsa? Olha só, Denise, eu tenho dito o seguinte, quer dizer, na verdade, quem aplica em bolsa deve ter um horizonte pelo menos de médio ou de longo prazo para retorno dos seus investimentos. O retorno na renda fixa, hoje, você mal consegue ganhar da inflação. Portanto, eu acho que é um momento de se aproveitar essa situação de volatilidade do mercado, e sempre que o mercado tiver uma precipitação, uma queda muito mais forte, comprar ações de boas empresas, com boas governanças, ações que tenham um bom volume de caixa para passar essa crise, sair lá do outro lado do túnel melhor posicionadas e aguardar. Porque o mundo não vai acabar, o Brasil também não vai acabar e as empresas vão acabar sobrevivendo. Então tem que escolher bem as opções de investimento de empresas capitalizadas e empresas com boa caixa. E o resto é torcer para os mercados depois reagirem, se nós fizermos exatamente o dever. Nós conversamos com o Álvaro Bandeira, que é economista-chefe do Banco Digital Modal Mais.